Você já parou para pensar se os personagens da Bíblia realmente existiram? Será que Abraão, Moisés, Davi e tantos outros não passam de figuras simbólicas criadas para ensinar lições morais? Ou será que existe evidência concreta, palpável, que comprove que eles realmente caminharam sobre a terra? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora são fatos que a maioria das pessoas nunca teve acesso. Revelações que arqueólogos, historiadores e pesquisadores descobriram ao longo das últimas décadas e que colocam em xeque qualquer argumento de que os personagens bíblicos são apenas mitos. E o mais impactante de tudo, essas descobertas não vieram de religiosos tentando provar sua fé. Elas vieram da ciência, de escavações, documentos antigos, inscrições em pedra e registros que estavam escondidos debaixo da terra há milhares de anos. Nesse vídeo, você vai conhecer alguns dos personagens mais conhecidos da Bíblia e os fatos reais que comprovam que eles não são invenções. Eles existiram e deixaram rastros. Vamos começar com um dos nomes mais citados do Antigo Testamento, o rei Davi. Durante muito tempo, céticos afirmavam que Davi era uma figura lendária, que ele jamais existiu e que o seu reino era uma fantasia criada pelos autores bíblicos para glorificar Israel. Só que isso começou a ruir em 1993, quando arqueólogos encontraram, no norte de Israel, a chamada Estela de Tel Dan. Essa pedra, escrita em aramaico antigo, faz menção direta à casa de Davi. Esse é o primeiro registro fora da Bíblia que comprova que existiu uma dinastia real com esse nome. Ou seja, o rei Davi não era só uma lenda. Ele foi um personagem histórico, reconhecido inclusive pelos inimigos de Israel. E não para por aí. Escavações na cidade de Davi, em Jerusalém, têm revelado estruturas compatíveis com descrições bíblicas de sua época, incluindo túneis e fortificações que batem com os relatos dos livros de Samuel e Reis. Agora, vamos a um nome ainda mais antigo: Moisés. Esse talvez seja o personagem mais controverso, porque sua história envolve milagres: o êxodo do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Até hoje, arqueólogos buscam pistas dessa travessia, e embora a figura de Moisés em si ainda não tenha uma inscrição com seu nome, há uma série de evidências secundárias que fortalecem o relato. Um exemplo é a presença de textos egípcios que falam sobre um povo chamado Habiru. Um grupo estrangeiro que viveu em terras egípcias, foi escravizado e depois desapareceu. A semelhança com os hebreus é forte. Além disso, pesquisas no Golfo de Aqaba mostram estruturas submersas que alguns pesquisadores acreditam ser restos de carros de guerra, o que levantou a possibilidade de que algo extraordinário realmente aconteceu ali. E mesmo que ainda falte uma prova direta do nome Moisés, o contexto histórico bate com a narrativa bíblica em muitos pontos. Outro personagem que tem confirmação direta é o rei Ezequias. Esse nome aparece diversas vezes na Bíblia como um rei fiel que enfrentou o poderoso exército da Assíria. Em 2015, arqueólogos em Jerusalém encontraram um selo de argila, chamado de bula, com o nome Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E exatamente como descrito nas Escrituras. Esse objeto tinha quase 3.000 anos de idade e estava a poucos metros de onde os palácios reais da época ficavam. A descoberta foi considerada uma das mais importantes da arqueologia bíblica recente. E não podemos esquecer de um personagem fundamental do Novo Testamento, Pôncio Pilatos. Durante muito tempo, ele era conhecido apenas pelos evangelhos. Mas, em 1961, arqueólogos descobriram, em Cesareia Marítima, uma pedra com a inscrição Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A pedra fazia parte de um teatro romano e foi uma confirmação direta da existência de Pilatos, exatamente como os evangelhos afirmavam. Além disso, moedas cunhadas com seu nome foram encontradas, mostrando que ele era mesmo uma autoridade romana ativa no período de Jesus. E, falando em Jesus, por mais que o mundo acadêmico debata sua divindade, quase nenhum historiador sério hoje em dia nega que Jesus de Nazaré realmente existiu. Fontes não cristãs como o historiador judeu Flávio Josefo e o romano Tácito mencionam Jesus como um homem real
que foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. E essas menções foram feitas por autores que não tinham interesse em promover o cristianismo. Eles apenas registraram o que aconteceu em sua época. Agora, talvez uma das evidências mais impressionantes venha do período dos profetas. Jeremias, por exemplo, menciona um escriba chamado Baruque, que escreveu suas palavras em um rolo. Em 1975, foi encontrada uma bula de argila com o nome Baruque, filho de Nerias, o escriba, exatamente como descrito no livro de Jeremias. A caligrafia era da mesma época, o estilo do selo batia com a elite governamental de Judá, e até mesmo a impressão de uma digital foi encontrada na argila como se o próprio escriba tivesse segurado o selo antes de carimbá-lo. Esses detalhes fazem a Bíblia sair do campo simbólico e entrar no campo do real. Cada descoberta dessas é uma peça de um quebra-cabeça milenar que está sendo montado aos poucos. E quanto mais os arqueólogos escavam, mais confirmações vão surgindo. Ou seja, não estamos falando apenas de fé, estamos falando de fatos. Evidências físicas. Objetos, pedras, documentos e inscrições que não podem ser ignorados. A arqueologia, aos poucos, tem revelado que a Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é também um documento histórico que preservou com precisão nomes, lugares e acontecimentos que realmente existiram. E isso muda tudo, porque quando você entende que esses personagens foram reais, o impacto da mensagem que eles deixaram também se torna real. Eles não são lendas, são testemunhas de algo maior, algo que ultrapassa o tempo, a ciência e a dúvida, algo que continua ecoando até hoje.